Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, hoje a prof quer que vocês peguem o caderno de atividades de vocês lá na página 61 para nós darmos continuidades aí aos nossos estudos, né? As nossas referentes ao conteúdo que a gente está vendo em ciências sobre os micro-organismos. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre os micro-organismos que causam doenças, aqueles micro-organismos que também são utilizados, né, na produção de medicamentos, de alimentos e de outros produtos, né, que fazem grande importância, né, no nosso dia a dia. Então, peguem lá o seu caderno de atividade e vamos lá. Então, na 6 diz assim, lá na página 61, questão 6, tem assim: as medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem de sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as afirmativas corretas e em seguida reescreva as incorretas, tornando-as verdadeiras. Tem a primeira lá que diz assim: a amebíase e a malária são doenças causadas por protozoários e podem ser prevenidas cobrindo-se a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Pensem, vejam lá na nossa apostila como que é transmitida a amebíase e a malária, como que elas são causadas, para ver se está certo. A segunda diz: secar-se bem após o banho e evitar sapatos fechados em dias muito quentes são medidas preventivas para evitar as micoses. Será que é isso? Então vejam lá. A outra: para evitar o botulismo, recomenda-se consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenham rótulo e descrição de origem, evitando embalagens danificadas ou estufadas. E a outra: ter hábitos de higiene e tomar as vacinas indicadas são medidas preventivas que evitam viroses. Aqui nós temos então 3 linhas. Aquela que não for correta ou aquelas você vai reescrever, tornando verdadeira. Vai ver o que está errado com elas, se estiver errado. Agora nós temos a questão 7. Há muito tempo os seres humanos utilizam técnicas para a obtenção de produtos para o benefício próprio, por meio da biotecnologia. Com base nessa informação, utilize as expressões em destaque para formar o conceito de biotecnologia. Então, vocês vão ver quais as expressões vocês vão utilizar antes para formar essa frase, então, dando o conceito de biotecnologia. Então, o que é a biotecnologia? A 8 diz: leia as dicas para descobrir o nome de alguns produtos que são obtidos por meio da biotecnologia. Então, até já comentei lá no início, né, da aula. Então, veja lá na sua apostila o que pode ser feito a partir da biotecnologia. Então, letra A: muitos deles contêm micro-organismos em suas receitas. Fácil. B: são produzidos a partir de plantas e micro-organismos e usados para tratar doenças. Fácil também. C: são produzidos a partir de micro-organismos mortos ou alterados em laboratórios e usados para prevenir doenças. Pensem lá o que é então. Na outra página, página 62, temos lá 9. Nestas imagens estão apresentados alguns produtos obtidos com a participação de micro-organismos. Analise-as e escreva legendas para cada uma delas. Então, temos o queijo, antibióticos e pão. Então, vocês vão ter que analisar e escrever uma legenda. Ver o que foi a participação, então, dos micro-organismos aí para fazer essa legenda. E a questão 10, vocês podem ler o textinho que tem lá na apostila de vocês, na página 33. Outros produtos feitos com a participação de micro-organismos. Vocês vão ver lá que existem outras coisas que também podem ser feitas. E aqui tem um esquema parecido com o que vocês vão encontrar lá. Aí aqui na letra A diz assim: o esquema representa o processo de fabricação de qual produto? Quais são os possíveis usos desse produto que foi feito aqui, tá? Então daí vocês vão escrever aqui.
Na B diz, no esquema faça um X sobre o local onde ocorre a participação de micro-organismos na fabricação desse produto. Onde que está o local onde ficam os micro-organismos aí, tá? Depois explique qual é a importância dos micro-organismos para esse processo, então, tá? Então, agora a prof vai voltar lá para nós fazermos a correção desde o início. Então, vejam aqui, ó, na questão 6 nós tínhamos ali, ó, as medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem da sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as afirmativas corretas, em seguida reescreva as incorretas, tornando verdadeiras. A primeira dizia assim, amebíase e malária são doenças causadas por protozoários e podem ser prevenidas cobrindo-se a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Então, nós vimos lá na nossa apostila, né, quando nós estávamos estudando sobre as doenças, que a amebíase ela é causada por um protozoário conhecido como ameba, né? Ela é uma infecção intestinal. Então, ela pode ser adquirida quando a gente ingere água contaminada ou por fezes contendo protozoários ou então alimentos crus, como frutas e verduras, né? Então, tem que tomar cuidado para não andar descalço no pátio, se tem alguma contaminação, né, por essa ameba, lavar sempre bem as frutas e verduras. Então, esses são cuidados que nós devemos ter, porque a ingestão é pela água ou fezes que estejam na água ou em alimentos. E a malária, ela é transmitida pela picada de mosquitos infectados com esse protozoário causador da doença, ou então pelo contato com o sangue de pessoas contaminadas, tá? Então, não vai resolver para esse tipo de doença cobrir a boca, o nariz ou tossir ou espirrar. Então, o que vocês vão escrever aqui, ó? A amebíase pode ser prevenida lavando as mãos e os alimentos antes de comer. E a malária prevenida evitando a proliferação dos mosquitos transmissores, né? Porque geralmente eles transmitem, picam uma pessoa infectada, depois picam uma que está sã e passa a doença daquela que foi infectada para outra. Então, contato com o sangue, né? Ou em manuseio, em laboratórios e tal, também pode se contaminar. As outras 3 estão corretas. Então, secar-se bem após o banho, evitar sapato fechado, evita micoses, né? São medidas para evitar micose. Para evitar botulismo, consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenham rótulo e descrição da origem. Evitar embalagem danificada ou estufada. Ter hábitos de higiene e tomar vacinas indicadas são medidas preventivas que evitam as viroses também. Na 7, então, a questão aqui, ó, com base na informação, utilize as expressões para formar o conceito de biotecnologia. Então, aqui, ó, biotecnologia é o conjunto de técnicas de manipulação de seres vivos, tá? Visando a obtenção, né? Visando a obtenção de produtos de interesses para a sociedade. Então, que tipos de produtos são esses? Logo aqui nós já temos, né? Então, produtos obtidos por meio da biotecnologia. Então, aqui, ó, muitos deles contêm micro-organismos nas receitas. Alimentos, como o pão, o queijo, né? O próprio vinagre. B. São produzidos a partir de plantas e micro-organismos e usados para tratar doenças. Os medicamentos, né? Como o caso da penicilina e alguns outros, né? Que também utilizam. São produzidos a partir de micro-organismos mortos ou alterados em laboratório usados para prevenir doenças. Então, as vacinas, né? Elas são feitas com o próprio micro-organismo causador daquela doença. Eles vão ser ou mortos ou alterados em laboratório para serem injetados no paciente e o paciente criar anticorpos para se proteger, então, daquela doença. A 9. Nestas imagens, então, vocês tinham aqui representados alguns produtos, né, feitos a partir de micro-organismos. Então, poderia-se colocar as legendas aqui, ó. Determinadas bactérias são usadas na produção de queijo. Alguns fungos podem ser usados na produção de antibióticos, como o caso da penicilina, né?
O fermento biológico contém fungos que liberam gás carbônico, permitindo que a massa cresça, então as leveduras, né? E a 10, então, o que é que se produz aqui com esse esquema? Então, lá na nossa página 33 da apostila, que nós vamos ver na aula ao vivo, fala lá que o biogás, né, pode ser produzido e pode ser utilizado para gerar energia elétrica, combustível e gás de cozinha. Vocês vão ver mais sobre o biogás na nossa próxima aula, mas aqui dá bem pra gente ver, ó, matéria orgânica, cascas, restos de folhas, vão para um fermentador. Desse fermentador aqui, então, eles vão se transformar em eletricidade, ó, aqui ó, do fermentador, eles vão virar matéria orgânica residual, né, que pode ser fertilizante e também vão produzir, então, gás natural que pode ir para o fogão, combustível para o carro e eletricidade para as casas, né? E o fertilizante que fica da matéria residual pode ir para as plantas, então, certo? Lembra quando a gente viu sobre a cana-de-açúcar que também o resíduo vira fertilizante, vira adubo? Então, temos mais esse aqui. Então, a letra B diz, no esquema faça um X sobre o local onde ocorre a participação de micro-organismos na fabricação desse produto e explique a importância dos micro-organismos para esse processo. Então, o X vai aqui, ó, no fermentador, que é aqui que ficam, então, os micro-organismos, tá? As bactérias vão consumir a matéria orgânica e produzir o biogás. Então, aqui, como elas não estão na natureza, né, elas consomem a matéria orgânica da mesma forma, só que essa matéria orgânica vai virar biogás, tá? Que pode ser utilizado, então, como energia elétrica, como combustível, tá? E o resto como fertilizante, como nós vimos, ok? Então, confiram as duas páginas aí. Se precisar pausar o vídeo cada vez que a prof fala, vocês vão pausando e corrigindo. Eu quero que vocês postem para mim, então, essa página 61 aqui como tarefa da semana de ciências, tá bom? Então, vocês vão fazer e vão postar a foto para mim no Positivo On. Beijo e até a próxima aula.